Oiê! Bom, espero que o feriado tenha sido, né? Bom, proveitoso, divertido. Afinal, o que são as festas? São formas de valorizar a vida, valorizar o amor. Como eu falei, não é a festa o problema, são os padrões que estão festejando nessa festa. Então, falando em padrões, eu vou começar a falar novamente sobre padrões, porque padrão é um conhecimento. Porque padrões são um conhecimento extremamente importante. O problema não são os padrões, mas os tipos e funcionamentos e ferramentas que esses padrões trabalham. Porque todo no mundo ele é construído através de padrões. O que são arquétipos? O que são arcanos? O que são conceitos? O que são ferramentas? O que são formas de pensamentos? São padrões em vários níveis de construção e todos eles são partes de um todo. Mais pra frente a gente vai entendendo que formas, pensamentos, conceitos, ferramentas, arquétipos e arcanos é como o jogo da bonequinha russa. Um tá dentro do outro, constrói separadamente conceitos e sabedorias e que juntos trabalham para compor uma orquestra, uma música, uma melodia, uma frase, um ritmo. Entende que tudo isso são padrões que estabelecem juntos um trabalho rico e sábio? E são padrões. Então, padrões, vamos dizer que é um corpo menor em que estabelece ferramentas, conceitos e constrói os andames de um prédio. Isso aqui é o que? É um padrão estabelecido através de conhecimentos. Primeiro teve os andames, o todo em composições para você visualizar esse conceito, esse padrão visual. A estética é um padrão. Então, o que é que eu já expliquei sobre padrões? Todo mundo estabelece um padrão e esse padrão não trabalha sozinho. O que é uma identidade? São vários padrões, vários conceitos, várias formas de pensamento, várias ferramentas que estão organizadas como uma malha conceitual, uma molécula, né? Uma malha formada por moléculas e essas moléculas em níveis mais complexos a simples são os padrões, ferramentas, formas de pensamentos. Isso é uma mente. E esses padrões, eles podem ser nocivos ou eles podem ser benéficos. Ou seja, nós temos um yin yang. Dessa forma, como uma forma de aferir o nível de toxicidade. Então, vamos colocar que os padrões conhecidos, arquetípicos, negativos, estão do lado negro, pois elas escurecem e adoecem a mente. E os padrões tendendo para o amor estão cada vez mais para o lado da parte luminosa do yin yang. São as partes de amor divina que constroem e estabelecem padrões realmente eficientes e estéticos. Quando eu falei sobre o cubo mágico e o nível de neutralidade de ascensionados, se trata do quê? Um cubo mágico é um padrão. Pensa em um cubo mágico do material dourado das crianças que constrói os milenares. Aquele cubo cheio de quadradinhos. E eu falei, por favor, procure aquele vídeo que eu estabeleci melhor a explicação sobre isso. Mas cada quadradinho é uma forma extremamente bem organizada desses padrões e blá blá blá, com uma biblioteca muito bem organizada, com um andame muito bem estabelecido. Então, esses padrões
eles são regidos pela sua mente, estabelecendo cada qual é o seu lugar e que cada ferramentas, conceitos vão estar aonde. E aí você pega esse cubo neutro, o cinza, na qual ele tem todos os valores bem definidos ali e que ele vai parear com os conceitos dos padrões das pessoas. O que faz uma pessoa ascensionada utilizar desse cubo mágico para aferir o seu ambiente de maneira neutra, sem julgar? Julgar sim, mas de uma maneira mais eficiente, na qual todos nós julgamos. Nós vamos olhar para algo, vamos definir isso é bom ou não é. E assim eu vou construindo a minha vida. Porque se você for neutro a ponto de não ter julgamentos, você se isenta da sua vida e você não tem qualidade de julgamento de como reger o que é bom ou não para a sua vida. Então não há essa coisa de não julgar, é porque a forma que você julga que é o problema. Então, para essa parte do vídeo eu fecho. O cubo mágico neutro tem toda a biblioteca de sabedoria Então, o cubo mágico neutro, vamos pensar no yin yang. Um lado os meus padrões e o outro lado o cubo mágico neutro, no yin yang. Pensa um lado extremamente colorido, que é a qual eu construí a minha mente em base aos conceitos que constrói a minha identidade. Mas pensando num arquétipo ascendido, em qual eu construí no amor, do lado luz, no yin yang, do lado luz, toda a minha identidade voltada para amar e se devotar e ser feliz. E o lado escuro, todo um conceito arquetípico, bruto, neutro, em que o cinza constrói um nível de valores, em que eu vou parear o eu e o todo. Esse é o lado trevoso, as trevas divinas, que eu falei em outro vídeo. E aí eu tenho a minha identidade versus em comunhão versus ao lado trevoso, que é o meu padrão de aferimento do todo, do que existe, o que acontece no meu meio ambiente. Que nós somos seres que convivem em um ambiente, independente se é propício, inóspito ou não. Um ascendido, ele tem seu lado identidade e tem o seu lado padrão, na qual ele vai absorver o que acontece em torno, vai organizar todos esses fatores para melhor julgar, que não é interferido para o meu identidade, mas só o que é um padrão, sabedoria arquetípicas corretas de amor, porque trevas divinas não é desamor, nem sombra, nem o mal, nem maligno, nem maldade, é outra coisa. Então eu vou usar o meu lado trevoso para julgar. Eu absorvo como um prisma, passa por esse cubo neutro e ele vai alojar em cada setor tudo que eu estou analisando e estabelecer para mim um julgamento. E esse julgamento vai me dizer, eu absorvo ou não para o meu lado identidade. E como que eu vou executar um comportamento com a minha identidade em relação a esses parâmetros que o lado negro me deu. E isso é uma neutralidade de julgamento. Oi! Bom, vamos continuar a segunda parte do vídeo sobre padrões. Porque assim, padrões é uma coisa muito complexa, porque exige pegar um padrão e entender o padrão que funciona na sua mente e entender a sua identidade. Então, para você compreender o seu processo, é um estudo
muito importante que as pessoas esquecem. As pessoas investem até em talentos, profissional, e segue esse fluxo infinitamente. Pega todas as estações que precisar e investe apenas e apenas na sua parte da sua identidade, que é o seu profissional, hobbies, algumas coisas que gosta. Gostar de ler, gostar de passear, gostar de relacionamentos, amizade. Só que entende que a pessoa está investindo de uma maneira superficial às vezes, ou se cumprir realmente a sua identidade. Então as pessoas passam muito tempo sem realmente investir na sua identidade. Por quê? As pessoas simplesmente vivenciam a sua vida sem entender que não é só estudar para um concurso e estudar para o seu profissional que ela está investindo em si mesma. As pessoas esquecem que o principal é sempre compreender a si mesmos. Aí as pessoas se perdem em investir no profissional ou investir totalmente no espiritual. Uma pessoa ela é completa quando ela investe em todos os setores da sua vida. E às vezes está associado ao quê? A padrões da sua mente, a padrões impostos a você pela sua família. E aí com o tempo você vê que você não tem autoconhecimento. O que você conhece são padrões superficiais da sua mente, com padrões autoimpostos por você, do que você associa à sociedade e você, e padrões impostos pela sua maioria que acredita que esse padrão é o vigente e esse tem que ser obedecido como se fosse um zigurate, ou seja, o maior padrão e o melhor padrão que se coloque sobre todos. Aquele que não se compara a esse padrão superior a de todos está fora. O que é a nossa sociedade, se não o tempo todo reconstruir padrões e serem impostos a nós? Isso é a nossa sociedade. Então as pessoas não investem em autoconhecimento. Por isso que há padrões universais de bondade, de amor, de luz, e tem um padrão identidade. Só que note que o padrão identidade, ele deve ser uma construção na qual você pareia com um padrão universal de luz. Como assim? Para fechar essa parte do vídeo. Um padrão universal de luz é que todas as áreas de uma identidade de uma pessoa, a construção de uma vida, a construção da mente de uma pessoa segue um padrão universal de existência. O que é amor? Amor é o conceito maior que existe, que engloba todos os conceitos, sejam os ruins, sejam os bons. Os ruins são conduzidos pelo amor a serem bons, e os bons são conduzidos a se manter no amor em permanente construção. E ao mesmo tempo não permanente construção, porque no ápice da sua construção você tem uma certa permanência. O que você agrega são que nem uma árvore pronta e viçosa. Ela se modifica com o tempo, mas só trocando as suas folhagens e suas flores, e se enfeitando, se tornando belos anualmente. Mas uma árvore chega ao seu ápice, ela é uma árvore. Essa é uma mente divina. E a sua identidade é o quê? Parear com o seu senso de identidade, do que você gosta, que está contido aqui no seu coração, e você vai agregando em você, na sua mente. É que nem um andaime em uma casa. Deus te deu um padrão em que, para você ser um ser divino bom e feliz e próspero, você tem esses andaimes. Agora, o que ressoar e vibrar com esses andaimes, você é livre para compor os seus andaimes e assim fazer o seu palácio, o seu castelo. Livre para construir todos os andares, as paredes, as cores, os enfeites, tudo que vai compor essa casa. Só que
O padrão universal, ele está calado em prol do zigurate do ego, que ele escolheu uma identidade baseada em conceitos ruins, ou seja, ele construiu apenas um poste e tudo está pendurado nesse poste, como um trem que vem e vai nesse trilho todos os dias. É você que apenas coloca itens nesse poste e esquece que há dezenas de outras estruturas para você investir. E aí a sua identidade fica pareada com o padrão? Não, você vivencia apenas uma parcela dessa identidade. E, ou seja, você constrói uma identidade muito frágil e pobre. E você vivencia a vida inteira sem autoconhecimento, porque você não conhece nada além desses itens aqui. Nem na parte de cima, e nem na parte de baixo. Restrito a um único ponto. Até a próxima parte. Bom, continuando a última parte do vídeo, porque a proposta do brainstorming é justamente eu levantar ideias, filosofias minhas, concepções, chamar para refletir. Lógico, meu vídeo é um monólogo, então brainstorming é a base de tudo que eu sinto, vejo, minhas concepções. Mas eu te chamo para refletir e pensar também sobre as suas concepções, suas ideias, com um ponto de vista diferente. Talvez com um jeito que você nunca parou para pensar, um jeito que você nunca parou para refletir, ou talvez você nunca parou para observar certas situações. Talvez se chame a sentir as coisas de outro modo. Afinal, o que nós somos? Pessoas que partilham. Então, brainstorming não é para te explicar ou para dar um conteúdo pronto e acabado. Na verdade, são ideias, concepções, discussões, reflexões que evoluem para um ensaio, que não é nada mais do que algo mais elaborado, mais complexo das minhas ideias que se veem. Mas como eu gosto de explicar, né? Porque afinal eu solto as minhas ideias, mas tem que ter um embasamento. Afinal, o que é brainstorming? Não são ideias sortidas aleatórias, mas são embasadas em alguma coisa. Porque são os meus padrões. E eu tô tentando explicar como são os meus padrões. Afinal, na parte anterior eu falei sobre o choque de realidade entre padrões, a identidade e o padrão universal. Porque algo neutro, como um cubo cinza, onde estabelece todos os valores, e os níveis de saturações, os níveis de tonalidades, como tudo isso vai se orquestrar e se organizar, como moléculas que se organizam, orquestram e se manipulam para existir, assim é a gente. Então, há uma pré-definição estabelecida para as moléculas existirem e coexistirem. Mas o que vai definir a existência da molécula é a sua identidade. Então, o que vai performar nesses andaimes, co-criando, é a sua existência, é a sua identidade. E isso vai preencher esses andaimes, co-criando a sua mente. Várias moléculas, várias ferramentas, várias concepções. Vai construir a sua identidade. Mas o modo como você vê o mundo não pode ser limitado à tua forma de existir. Por isso que o Yin Yang se trata da sua identidade e de um padrão universal de mente. Então você jamais deve limitar a sua visão à sua identidade. E é isso que eu estou querendo dizer, lógico. Que você não vai compreender isso num vídeo. É muitas indas e vindas de reflexões ao longo da minha jornada que eu cheguei nessa questão, arrematada por mentores,
Afinal, eu tenho as minhas concepções e muitas delas foram polidas em base a uma mentoria. Então, eu não me aprofundo em conceitos prontos e acabados de livros, nem de ciência comprovada por aí, apesar de ter muitas coisas por aí. Tem muita coisa por aí. Mas a ideia do meu brainstorm justamente é ideias soltas, espontâneas, não presas a decorebas. Eu não gosto muito de decorebas. Eu gosto de aprender, vivenciar, respirar, tornar aquilo natural para mim e aquilo se torna só vem. Então, quando eu falo aqui, são coisas, padrões naturais da minha mente que vem no ato do meu play. É um brainstorm. Eu não me preparo, eu não decoro nada. Mas são conhecimentos que eu aprendi, aprimorei ao longo da minha jornada e poli a base das mentorias. E aqui estou eu. Então, para fechar, o que são padrões da identidade? As pessoas elas são fechadas em seus padrões de identidade. O que é, o que não é, para mim. Elas não têm um conceito neutro e um conceito eu. Então elas só conseguem enxergar a elas mesmas. Elas não conseguem ter um conhecimento, na hierarquia dos conhecimentos da mente, ter um conhecimento padrão universal, que guia e conduz. E tem a sua identidade. Quando eu olho para as coisas, eu faço ambas as coisas. Eu pareio o que eu identifico com o meu padrão neutro e como eu me sinto em relação àquilo. Identidade. Afinal, a gente faz isso concomitante. Mas ao julgar o outro, eu não tento compará-lo a mim, pois eu sou eu, ele é ele. Então esse é o meu padrão neutro. O que seria certo? Qual é a lei universal que guia o certo? Não é certo na conveniência, o que é certo para você não é certo para mim. Não, existe um certo universal. Não tem essa de, isso é certo para você. Não existe isso. Então, o que é certo? Eu parei aquilo, mas esse certo eu gosto, é bom para mim? Geralmente, na sua maioria, o que é certo vai ser bom para mim. E o que não é certo não é bom pra mim. Só que as pessoas leem as outras pessoas em base a si mesmas. Ou seja, elas não são bilaterais, elas são unilaterais eternamente. Sempre se baseando em si mesmos e morrendo e aprendendo apenas em si mesmos. Não expandindo a mente para compreender o seu universo fora o seu eu. E aí você se prende a um zigurate, onde só é bom o que está dentro de você e o que está fora é ruim. E às vezes você não se permite ver a si mesmo, vendo que às vezes tem padrões dentro de você que são ruins, que devem partir, que devem ir embora. E aí você força o outro a seguir o seu padrão. Se você não segue o padrão dessa pessoa, você não serve. E às vezes essa pessoa está errada, mas ela jamais vai admitir, porque ela reflete sobre a questão e eu quero assim e pronto, acabou. Então, o que são padrões? Entende que se você pegar um cubo mágico vazio, faz de conta que eu te dou todas as peças e você aleatoriamente sentindo, eu quero essa pecinha aqui, eu quero essa pecinha aqui, você vai construir um cubo seu que vai totalmente ser diferente. Na hora de a gente, olha o que você construiu, vamos mostrar um pro outro, vai ser totalmente diferente. Pode ter semelhanças, mas vai ser totalmente diferente. E você vai olhar para o padrão da outra pessoa e vai julgar. O meu é mais legal. Ou uma pessoa mais negativista. O seu ficou melhor, eu quero o seu. E aí nós temos outros padrões que preenchem esse cubo dando uma identidade tóxica e nociva, onde todos aqui têm que aprender a comparar o padrão universal, comparar a sua identidade e mudar as peças que precisam ser mudadas, devem ser jogadas fora, transmutadas ou readaptadas. Por quê?
cada qual no seu nível precisam de modificações. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo a evoluir. A mente das pessoas aqui não estão prontas e acabadas. As pessoas têm que parar de achar que eu sou dono da verdade. Senão não estaria aqui aprendendo a simulação da escola da vida, não é? Então sim, a partir do momento que você consegue compreender a existência de uma verdade universal, é o ponto de princípio de partida inicial. Nossa, que pleonasmo! Porque tem muitas pessoas que agem que começaram, mas não começaram, uma possibilidade de começar. Eu adoro falar isso porque causa essa confusão. Por quê? Tem pessoas que acham que começaram e começaram e se deram a oportunidade de começar. Vamos começar?